Eu nunca deveria ter pegado aquele atalho. A noite estava fria, e a estrada principal estava interditada por causa de um acidente. Meu GPS sugeriu um caminho alternativo, uma estrada antiga e pouco movimentada que cortava uma floresta densa. Eu deveria ter ignorado, mas estava cansado e queria chegar logo em casa. Os primeiros quilômetros foram tranquilos, mas conforme avançava, percebi que algo estava errado. A neblina surgiu do nada, densa e espessa, tornando quase impossível enxergar mais do que alguns metros à frente. A estrada parecia interminável, e por mais que dirigisse, o marcador do GPS não atualizava, como se eu estivesse preso em um loop. Então, vi a primeira silhueta na beira da estrada. Era alta, imóvel, sem rosto. Apenas uma sombra esguia entre as árvores. Apertei o volante e acelerei, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. Mas então vieram mais. Primeiro uma, depois duas, depois várias, espalhadas pelos dois lados da estrada. Sempre imóveis, sempre encarando. O rádio começou a chiar sozinho. Uma voz baixa e distorcida sussurrava algo incompreensível. O motor do carro engasgou. As luzes do painel piscaram. O medo me dominou. Meu único pensamento era sair dali. Foi quando vi a placa. Bem-vindo à Estrada dos Perdidos. Nunca olhe para trás. O pânico tomou conta de mim. Algo dentro do carro fez um barulho seco, como se alguém tivesse batido no porta-malas. Meus olhos foram instintivamente para o retrovisor. E eu vi. Um rosto pálido, sem olhos, apenas uma boca aberta em um sorriso largo e antinatural. Não estava lá antes, mas agora estava. Atrás de mim. Eu gritei e acelerei com tudo. As silhuetas nas árvores começaram a se mover, lentamente, como se estivessem se aproximando. O rádio explodiu em estática. A voz, agora mais clara, sussurrou. Você não deveria estar aqui. Meus faróis iluminaram algo à frente. Um precipício. Pisei nos freios e girei o volante, derrapando e batendo contra um tronco caído. Meu corpo foi jogado para frente. O ar saiu dos meus pulmões. A dor era insuportável. Quando abri os olhos, a estrada estava vazia. As silhuetas haviam sumido. O carro estava intacto. O GPS agora mostrava a rota correta, como se nada tivesse acontecido. Dirigi sem olhar para trás, sem piscar, sem pensar. Só queria sair dali. Dias depois, pesquisei sobre aquela estrada. Não existe em nenhum mapa. Mas encontrei relatos parecidos. Pessoas que pegaram o mesmo caminho e nunca mais foram vistas. E agora, toda noite, quando olho pelo retrovisor, vejo aquele rosto de novo, sorrindo. Quando eu era criança, minha avó me contou uma história que ela jurava ser verdadeira. Era sobre um homem que vivia nas profundezas da floresta perto da nossa cidade. Ninguém sabia quem ele era ou de onde tinha vindo. Ele não tinha nome, pelo menos nenhum que as pessoas conhecessem. Alguns o chamavam de o sussurro, porque diziam que você podia ouvir sua voz ecoando entre as árvores à noite, mesmo que nunca conseguisse ver de onde vinha. Minha avó sempre me alertava para não me aventurar muito longe na floresta depois do pôr do sol. Ele escolhe suas vítimas quando estão sozinhas, ela dizia com um tom sombrio. E uma vez que ele te encontre, você nunca mais volta. Na época, eu achava que era só uma história para me assustar e me manter longe do perigo. Mas então, algo aconteceu que fez aquela lenda parecer muito mais real do que eu gostaria. Eu tinha uns 12 anos quando decidi explorar a floresta com alguns amigos. Éramos apenas crianças curiosas, desafiando uns aos outros para ver quem ia mais longe. Eu me lembro claramente daquela tarde. O ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a chegar, mas ainda assim decidimos seguir em frente. Depois de algumas horas, percebi que havia me afastado dos outros. Gritei seus nomes, mas tudo o que ouvi foi o som do vento atravessando as folhas das árvores. Foi então que notei algo estranho. Uma trilha estreita e escondida entre os arbustos, como se tivesse sido usada muitas vezes, mas por alguém que não queria ser visto. Curioso, segui a trilha. Ela me levou a uma clareira onde havia uma cabana antiga, quase completamente coberta por era e musgo. Parecia abandonada, mas algo me dizia que não estava. Havia uma sensação opressiva no ar, como se algo, ou alguém, estivesse me observando. Então, eu o vi. Ele estava parado na entrada da cabana, envolto em sombras. Não conseguia ver seu rosto.
Estava sempre escondido sob o capuz de uma capa preta que parecia absorver toda a luz ao redor. Ele não se movia, mas eu sentia seu olhar fixo em mim, como se pudesse ver através da minha alma. Você não deveria estar aqui, disse ele, sua voz baixa e rouca, quase como um sussurro. Não era ameaçador, mas havia algo nela que me fez gelar até os ossos. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam paralisadas. Ele deu um passo à frente, e então outro, até estar a poucos metros de distância. Pude sentir o cheiro de terra molhada e algo metálico, como sangue. Ele estendeu uma mão enluvada, como se quisesse me tocar, mas antes que pudesse, ouvi vozes distantes chamando meu nome. Os gritos dos meus amigos pareciam vir de muito longe, mas foram suficientes para quebrar o feitiço. Saí correndo, tropeçando pela trilha até encontrar meus amigos. Quando olhei para trás, a clareira e a cabana haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. Nos dias seguintes, eu tentei contar aos meus amigos o que havia acontecido, mas eles riram de mim. Disseram que eu provavelmente tinha me perdido e imaginado tudo. Até minha avó, quando perguntei sobre o sussurro, apenas balançou a cabeça e disse: Espero que você tenha aprendido sua lição. Mas eu sabia o que tinha visto, e desde então, comecei a notar coisas estranhas. À noite, eu ouvia sussurros vindos do lado de fora da minha janela, tão baixos que mal podia distinguir as palavras. Certa vez, acordei no meio da noite e vi uma sombra encapuzada parada ao pé da minha cama. Quando pisquei, ela desapareceu. Anos se passaram, e eu tentei esquecer o que havia acontecido. Mas a presença do homem sem nome nunca me deixou completamente. Há momentos em que ainda ouço sua voz, mesmo que esteja cercado de pessoas. Ele parece estar sempre lá, nas bordas da minha visão, esperando pacientemente. Até hoje, não sei por que ele me escolheu ou o que queria. Talvez eu tenha invadido seu território. Talvez ele tenha visto algo em mim que eu mesmo não consigo entender. Seja qual for a razão, aprendi a respeitar os limites da floresta. E a nunca mais me aventurar muito longe depois do pôr do sol. Porque às vezes, quando estou sozinho e o silêncio é absoluto, posso jurar que ouço sua voz novamente, sussurrando meu nome como um eco distante.